Em 2017 eu resolvi fazer o meu primeiro mochilão e desde então eu não consegui mais parar de viajar. Mochileira e viajo sozinha pelo Brasil e pelo mundo, e aqui eu mostro minhas experiências e vivências de viagem. Bora lá? Cheguei aqui nas cataratas da Argentina, estou em Porto Iguaçu. Eu não filmei, assim, eu não falei antes de chegar, na verdade eu só filmei enquanto eu estava entrando, porque a fronteira, a gente estava numa van. Dessa vez a gente vai fazer um passeio. A gente alugou um transfer, né, que foi uma van, e vai ficar a van R$250 divididos por 3. A gente queria fazer mais barato de ônibus, mas o último ônibus é 7h15 e a gente estava querendo ficar até mais tarde, então a gente ia ter problemas com isso. E pra gente conseguir chegar em Porto Iguaçu, na cidade, para pegar um ônibus para Cataratas, que é um pouquinho longinho, ia gastar muito tempo. Então a gente, para otimizar o nosso tempo, a gente resolveu ir de van. Agora eu tô aqui na porta do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, só que do lado argentino. E a gente do Mercosul, a gente paga um preço reduzido. A gente também cambiou pesos, a gente cambiou R$100. E o peso na fronteira, a gente cambiou na aduana brasileira, o peso estava 34 por 1. Não foi o melhor dos mundos, mas também não foi o oficial, ainda chega a ser a paralelo. 34 por 1. A gente, na Argentina, assim, em Buenos Aires, você consegue um câmbio bem melhor do que aqui na fronteira. Mas era o lugar que a gente tinha. No Brasil, eu fui numa casa de câmbio e tava 31. Para R$1 estava 31 pesos. Então tava bem pior do que 34. Lá foram 3 pesos a mais, mas são 3 pesos a mais, né, gente? Então a gente trocou R$100, deu 3.400 pesos, né, para cada um. Agora a gente vai aqui no caixa comprar os nossos tickets do parque de Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu não, das Cataratas del Iguaçu. A gente acabou de comprar aqui nos caixas, aqui atrás, o ingresso deu 1.680 pesos para cada um, porque nós somos do Mercosul, que dá mais ou menos 49,40 centavos. A gente coloca a redonda para R$50, que vai depender também do câmbio, então o ingresso das cataratas dá R$50 para cada. Chega a ser até mais barato do que as cataratas brasileiras, se a gente for parar pra pensar, né? Please don't cry when I read these words. Ó, a gente tá aqui. Aqui a gente anda um pouco, né? Tendas de souvenirs, restaurantes. Aí a gente pode pegar o trem aqui na estação Cataratas, que vai até a Garganta, até aqui, é até a Garganta. Descendo tudo, a gente ainda tem, ó, o circuito superior de 1.550 metros, que é uma trilhazinha. A gente tem o outro circuito, ou fazer um círculo, né? Tem o circuito inferior, que são 1.400 metros. O parque é muito maior do que do lado brasileiro. I've tried 1,000 times before, but nothing could ever bring me to say. Aqui é muito mais plano, assim, a área do lobby, né, a área da recepção. A gente tem que caminhar um pouquinho mais também, até a gente chegar na estação dos trens, para pegar até a Garganta do Diabo, que vai ser a nossa primeira parada. A gente já vai chegar lá em cima. Primeira coisa que a gente vai ver já vai ser o teto.
E a gente está andando, caminha mais ou menos 5 a 10 minutos, caminhando até a estação de trem. Para pegar o trem, você precisa pegar um ingressinho, só dando um número de identidade, falando quantas pessoas vão, e eles já dão o horário que a gente vai pegar, que vai ser o de 12h30, e a gente tem 2h30 para voltar. Eu tô achando que 2h30 vai ficar bem tarde, assim, eu acho que a gente consegue fazer em menos tempo. Então provavelmente a gente vai descer a pé. Mas vamos ver, não sei. ¿Alguien más con el ticket I número 4? Por favor, puede pasar por aquí. Tu tá doido pra tocar um filme, né? Ela tá querendo tocar um filme dela do Marco das Três Fronteiras. Agora são 12h26 e a gente está entrando no vagão. O nosso é I2, vagão 2. Então, a gente está indo agora pro nosso vagãozinho, vagão 2. Cada um recebe um boletinho, um ingresso, né? Com o seu vagão e o número do trem. A gente... E é só encontrar, ver... o lugar para sentar, né? Estou falando do lugar para sentar. Se a gente escolher no nosso vagão o lugar que a gente vai sentar. It was nice, babe, but I gotta give you back this ring. Gente, tá um barulho. Acabei de... Olha, pra lá. Olha lá eles. Ih, Deus do céu. Oi, perdão. Acabei de descer aqui na estação da Garganta. Olha, tá cheio de coati, gente. E o povo faz a festa. E eles gostam também, né? Tem um aqui. E aqui também tem muita borboleta. O quanto tem borboleta aqui? Aqui. Que bonitinho. Acabei de descer para a estação da Garganta. E agora a gente está indo andar. Se os coatis deixarem, se o povo deixar. Muita gente desce junto, então vai ficar bem lotado. Porque tá todo mundo indo junto. Todo mundo desce da estação e vai junto. Andando pelas passarelas, que a Flávia tem medo, mas eu não vou lembrar isso pra ela. É o quê? Nada não. Nobody ever told you life could hit so high. Nobody ever told you, baby, that I could leave you the scars. I'll leave you the scars. I'll leave you. A gente vai passando pelas passarelas, elas são intermináveis e toda iradinha. Você vê o rio passando lá embaixo, você vai passando por muitos braços do Rio Iguaçu até chegar à Garganta. É bem extensa essa passarela, assim, a gente anda muito. Mas é cheio de borboleta, a paisagem é incrível, vale super a pena. Please don't feel like you've been a
Pelo amor de Deus, você não abre esse negócio pro cu pra mim. I've been running since I was a boy. I'm nothing, oh nothing. It's gonna make me run as fast as a chance. There's something could have really last. Gente, o barulho deve estar ensurdecedor, mas eu não consigo não falar sobre o que eu tô sentindo aqui nesse exato momento e não deixar esse barulho para vocês entenderem. Se ficar muito ruim, eu vou colocar legenda e vocês vão entender o que eu estou falando. É incrível, é como se a gente estivesse no paraíso. Você não consegue parar de olhar, você não consegue parar de admirar. Te suga, a garganta ela te suga, você fica olhando pro fundo e vendo essa fumaça toda subir, que às vezes molha bastante dependendo do vento. Mas você não consegue parar de olhar, você quer ficar aqui pra sempre. É isso, você não quer sair daqui. Please don't cry when I read these words. Agora a gente já tá voltando, a gente vai tentar pegar o trem de volta até mais ou menos o meio do caminho, que é onde tem as duas trilhas. Cada trilha tem mais ou menos aproximadamente 1,5 km para se fazer, que é a superior, né? E a inferior, o circuito superior e o circuito inferior. E tem mais visões das cataratas, você chega muito próximo às cataratas, é lindo demais. E a gente vai fazer tudo isso. E eu também tô ficando com fominha. Então quando a gente chegar lá naquela pequena área de convivência, naquela área de alimentação, eu vou comer um biscoitinho. Eu sou também filha de Deus. Agora a gente entrou de novo no trem, a gente tinha parado pra comer. Aí a gente entrou com comida. Gente, vocês não têm ideia. A gente foi invadida por patinhos. Agora estão sendo todos. Ó, tem um abusado aqui que não foi. Todos espantados, porque eles entraram aqui e começaram a querer subir, ó. E eles são abusados, eles são muito abusados. É um grau zero. Eles enterram a comida. Tem algum aqui embaixo? Não. Chegamos aqui na segunda parada, né, que é onde começam as trilhas também. A gente vai comer o nosso biscoitinho. Vou terminar a minha coquinha, que foi 300 pesos. Caríssimo. Ainda bem que eu trouxe biscoito. Ontem eu passei no mercado, comprei biscoito, comprei fandangos. Flávia comprou Doritos, Clau comprou batata. E a gente tá fazendo o nosso lanchinho aqui pra não passar fome e também não gastar muito dinheiro. Peraí só, amiga. 2,50. A gente agora vai começar a fazer os circuitos, né? A gente entra numa bifurcaçãozinha e depois lá dentro você escolhe. O primeiro vai ser o superior, aí descendo mais um pouco o circuito inferior. A gente vai começar pelo superior e vai ver se vai dar tempo de fazer o inferior. Eu acredito que sim, porque 1.500 metros não é uma coisa tão grande assim. O problema é que a gente vai tirar foto, essas coisas. Então pode demorar mais um pouquinho.
Entrei aqui no circuito superior, entendeu? Já tem um barulhinho de correnteza, mas ainda não são as cataratas. Estou aqui do ladinho do rio, então agora vai ter um barulho de correnteza. É um sentido único, então você só pode entrar por esse caminho, não dá para voltar, tem que ir fazendo com calma para prestar atenção em tudo, para não perder nada, porque não vai poder regressar. O circuito superior você vai passando por cima das cataratas. No circuito inferior você vai passando por baixo. As meninas preferiram o circuito superior. E quem sou eu, né? Deixa eu falar que não. I've tried 1,000 times before, but nothing, oh, nothing could ever bring me to say. Chegamos agora no Salto Bocete. A vista é assim, maravilhosa, maravilhosa. Pena que a gente não consegue ver o Salto Bocete, a gente só consegue ver o que ele cai. Que a gente está em cima, mas sempre olhando para as cataratas, para o lado brasileiro e tudo. É muito lindo. It was nice, babe, but I gotta give you back this ring. Nobody ever told you life could hit so high. Aqui é um salto, uma cachoeira a cada metro quadrado. Qualquer lugar que tu olha, qualquer clareira, aí você encontra um negócio desse. Você encontra um negócio desse. Nobody ever told you, baby, that I could leave you the scars. I'll leave you the scars. I'll leave you the scars. Tem como não ficar completamente impressionado com essa visão, com essa floresta, com essa energia. É impressionante, gente. Você sai completamente apaixonado. A gente deu uma corridinha, a gente não foi no último salto do circuito superior. E vira cá. A gente pegou aqui um passinho a mais pra gente chegar, começar o circuito inferior. A gente não fez a última queda do circuito superior e já veio direto pra cá, porque a gente combinou com o transfer 4 horas da tarde e são 3h30. Na verdade, acho que até já passou, porque o 3h30 foi quando eu falei pra gente voltar. E a gente já tá atrasada, mas eu queria só ver uma cachoeira por baixo. Eu mereço. Please don't feel like you've been a toy. I've been running since I was a boy. Bom, eu tenho que dar a minha opinião. Eu já tinha feito o circuito inferior em 2017, quando eu vim pra cá pela primeira vez. Então, eu acho o circuito inferior bem mais bonito que o superior. E é outra coisa, né? Você vê assim, você fica no... Tem uma ilha aqui bem no meio. E todas as cachoeiras assim em volta, você vê a garganta, você vê todas as cachoeiras, todos os saltos. Muito lindo, de verdade.
nothing, oh, nothing is gonna make me run as fast as a chance. There's something could happen. Vem um ventinho, um ar fresco, um chuveirinho, é uma delícia. Tá quente hoje, hein? Tá quente hoje. That really lasts. Nobody ever told you life could be so hard. Nobody ever told you. Cheguei na parte que eu estava desejando, gente. Que é a parte que a gente fica muito perto. Agora eu tenho que gritar. Muito perto da queda. Muito, muito, muito perto da queda. É lindo demais, gente. É lindo demais. Love could leave you the scars. Leave you the scars. Leave you. Leave you the scars. Nobody ever told you. Minha segunda despedida dessa maravilha. Não vai ser a minha despedida depois do Iguaçu por enquanto. Mas depois daqui a gente nem vai poder mais andar pelo parque. A gente já tá bem atrasada. A gente tem que correr. O circuito inferior é bem distantezinho. Na verdade a gente tá bem distante mesmo. A gente vai se atrasar bastante. Tô até preocupada com isso. Mas não tem como. Como deixar pra trás isso, né? Quando é que volta? Eu sei que eu nunca mais quis voltar, ainda bem eu voltei. Mas eu poderia não ter feito isso. Lost in your thoughts, you must have gone so far away. Depois do Parque das Cataratas do Iguaçu, pegamos de novo o transfer e agora eu tô no Marco das Três Fronteiras, só que da Argentina, ele é gratuito. E eu tô de novo vendo o Paraguai, o Brasil, a roda gigante, o Marco das Três Fronteiras ali do Brasil e a nova ponte que vai ligar o Brasil ao Paraguai. What else should I've done to make you stay? Broken pieces on the floor, painful words you drunk away. What else should I've done to make you pay? Aqui perto do Marco das Três Fronteiras da Argentina, ou melhor, Rito de las Três Fronteiras, tem uma feirinha, uma pequena feirinha de artesanato com algumas barraquinhas, vendendo muito mate, muita cuia para o chimarrão. Bom, eu não fui comprar nada, então eu não sei mais ou menos como tá os preços. Mas tem algumas tendinhas com artesanatos, imãs e algumas comidas típicas. Bom, indo pra esquerda da feira de artesanato, tem uma entradinha escrito banho, não tem nenhuma seta, nada. E aqui a gente cai no Marco das Três Bandeiras, que tem uma placa que vocês já viram no vídeo. Também bem. E seria uma coisa, assim, uma das coisas mais legais que teria no Marco das Três Fronteiras aqui da Argentina, que é super escondido. Agora a gente vai pra feirinha oficial e lá a gente tá querendo jantar. Hoje é aniversário da Clau. E a gente tá fazendo esse passeio por conta dela. E a gente vai lá pra feirinha pra comer um bife de chouriço. Chegamos aqui na feirinha, no centro de Porto Iguaçu. São várias barraquinhas, tá a Clau já chamando a gente aqui pra mostrar as coisas. São várias barraquinhas. Aqui é que bomba, né? O quê?
Inclusive lá, será que é muita coisa? Olivas, você tá falando? Não, é perto onde eu trabalhava. E aqui na Argentina ela... Continuando, aqui você pode comprar vinho, olivas, você pode comprar o azeite, você pode comprar o alfajor, doce de leite e muito mais, assim. E comer também, que é o que a gente vai, que eu tô com fominha. Mas... E tudo aceita pesos e também cambia real. Eu recomendo você levar peso pra cá. Aqui na feirinha a gente andou, mas a gente não comprou muito. Mas a gente parou aqui no Gelaguela e a gente vai comprar a gente vai comer um bife de chouriço por R$85 para 3 pessoas, com tudo, com direito à guarnição, tudo por R$85. Então a gente vai colocar 85 divididos, vai dar quase R$30, né, mais ou menos. We went so wrong. To whom do you belong? Why tonight? I really want to keep you down.